Se há algo muito importante que nós precisamos saber, é que o nosso Deus é um Deus misericordioso e cheio de compaixão. Ele tem compaixão de cada um de nós, ele tem compaixão de você. Deus não se agrada em ver um filho ou uma criatura sua sofrendo, mesmo que seja pelo próprio pecado, porque o nosso Deus é um Deus cheio de amor. O nosso texto está em Jonas, capítulo 4, versos 10 e 11. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer? Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O Senhor está tratando diretamente com Jonas. Jonas já estava abatido, depressivo, porque Deus havia perdoado a iniquidade, o pecado do povo de Nínive. E ele perdoou porque houve um arrependimento da parte do povo de Nínive. E Jonas não queria isso. Jonas ainda tinha os seus ressentimentos de saber que aquele povo havia maltratado e muito o povo dele. E agora Jonas estava ali desgostoso, como diz o texto, desanimado, e sentado, Deus faz com que uma planta cresça, proporcionando uma sombra gostosa para Jonas. Mas o Senhor tinha um propósito ali, de utilizar daquela planta para trazer um ensino importante para Jonas sobre a compaixão que Deus tem, sobre o fato de que Deus é misericordioso. E Deus envia um verme que mata aquela plantinha e Jonas fica desgostoso a ponto de desejar morrer. E aí o Senhor pergunta para Jonas: Ei, Jonas, é razoável a tua ira por causa de uma planta? E Jonas diz: Sim, é razoável, até quero morrer. E aí o Senhor traz este ensino maravilhoso a respeito da sua misericórdia. Nós percebemos que existem muitas pessoas que estão mais propensas a valorizar coisas do que pessoas. Estão mais preocupadas com a planta e até mesmo com o animal do que com o ser humano. Não digo que não devemos cuidar bem das plantas, devemos cuidar bem dos animais, devemos cuidar bem de tudo que Deus criou, e nós estamos aqui de fato para cuidar. Mas estas coisas não podem ser mais importantes do que vidas, mais importantes do que pessoas. Eu me lembro de um retiro, de um acampamento que nós tivemos de jovens, e na volta do acampamento havia 2 ônibus. E o primeiro ônibus que saiu foi fazer uma manobra na estrada e ficou atolado. E com isso o outro ônibus não conseguiu sair. E a única maneira de poder resolver aquele problema, depois de alguns esforços, foi cortar uma árvore. E eu me lembro que um jovem olhou e falou: Não é possível, vai destruir uma planta, uma árvore, que absurdo. E aí um homem parou perto e falou assim: eu lhe digo, existe algo mais importante do que a árvore, são as vidas. E de fato sim, porque Cristo ele veio para morrer pelo homem pecador. Isso demonstra a compaixão de um Deus grandioso que nos ama muito e que está pronto a nos amparar diante das dificuldades. O que o Senhor ensina a Jonas aqui? Deus pergunta para Jonas: é razoável a tua ira por causa de uma plantinha que você não teve nenhum trabalho sequer? E Jonas diz: sim, é razoável. E o Senhor diz: e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? O Senhor está fazendo aqui uma contagem em cima das crianças que não tinham essa condição de discernir entre a direita e a esquerda. E calcula-se que se o número de crianças estava em torno de 120 mil, deveria ter ali uma população de cerca de 600 mil pessoas. E o Senhor está dizendo isto: olha, Jonas, você não criou a planta, você não teve nenhum trabalho de regar, lançar a semente, e você está desejando a morte
por causa da morte daquela planta. E eu que sou o criador de tudo. E eu que criei essas pessoas. E aqui são cerca de 600 mil pessoas, Jonas. Agora, é como se ele dissesse para Jonas, se isso não é suficiente para você, saber que há 120 mil crianças, cerca de 600 mil pessoas, saiba que aqui também há muitos animais. Ou seja, é como se o Senhor dissesse, já que você não se importa com as pessoas, com as crianças, talvez você se importe com os animais, uma vez que você está mais interessado nas plantas do que nas pessoas. Mas eu quero que você olhe para esse texto e já conhecendo o pano de fundo, um pouco da história que envolve esse livro, que você enxergue isto, que o nosso Deus é um Deus cheio de compaixão. Ele tem compaixão de todos nós e, como eu afirmei, ele tem compaixão de cada um de nós. A Bíblia está cheia de versos que tratam exatamente a respeito dessa misericórdia de Deus. Lá no Salmo 145, versículo de número 8, diz que bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. As suas misericórdias, a sua compaixão alcançam todas as suas criaturas. E nós percebemos por aqui, esse texto de Jonas não aponta que Deus faz pouco caso da natureza, mas sim a importância que o Senhor dá para uma vida, porque em uma vida existe uma alma. Mas Deus se preocupa com a natureza, sim. De fato, Deus criou um belo jardim, colocou ali Adão e Eva e Adão para cuidar daquele jardim. Então, meus irmãos, que no dia de hoje, que você aproveite esse tempo de hoje para render graças ao Senhor pela grande compaixão. Se você está abatido, angustiado, enfrentando necessidade, lembre-se disso, Deus não se esqueceu de você. Talvez você esteja até envolvido em uma situação de pecado, se afastou do Senhor, não sente o perdão, não consegue olhar para cima. Olhe para esse texto e perceba que Deus, ele tem compaixão. Em Nínive havia pecadores, e esses pecadores se arrependeram, estavam a um passo da destruição, mas Deus manifestou a sua compaixão perdoando aquele povo. Então, apenas uma situação pode roubar esta oportunidade de que o homem se volte para o Senhor, a morte. Então, se você está me ouvindo é porque você tem vida. Aproxime-se do Senhor e Deus há de abençoar a sua vida grandemente. Que Deus nos abençoe nesse sábado e que você sinta-se aí abençoado pelo Senhor, que é cheio de compaixão, e manifeste essa compaixão também para com aqueles que são necessitados e que se apresentam diante de você nesse dia. Deus te abençoe.